E agora eu vou dizer para você uma coisa. Tá dormindo bem? Mais ou menos? Então vem comigo, porque de acordo com a Associação Brasileira do Sono, cerca de 73 milhões de brasileiros têm dificuldade para dormir. A medicina do sono aborda uma atividade responsável por 1/3 do tempo total da nossa vida. Para falar sobre esse assunto e explicar quais são os tratamentos mais indicados para garantir uma boa noite de sono, eu recebo aqui na nossa casa a otorrino especialista em medicina do sono, doutora Denise Alvarenga. Doutora, seja bem-vinda à nossa Santa Receita. Obrigada. Doutora, todo mundo fica assim, todo dormindo mal e muita gente realmente, pela pandemia, pelo que a gente viveu, talvez pelo estresse, né, não tem dormido muito bem. Mas o que acontece quando a gente dorme? É engraçado porque é um paradoxo, né? A gente acha que quando a gente dorme, o cérebro desliga. E, na verdade, o cérebro não desliga, ele muda de estação. É como se ele mudasse de estação. A gente entra num repouso do corpo, né? O nosso trato digestivo, o nosso cérebro começa a entrar num repouso, né? Então, a gente diminui a digestão, a gente diminui as funções dos órgãos todos, o coração bate mais devagar, o sangue flui com mais lentidão, é tudo mais devagar. Mas é um estado necessário para ter o descanso, para ter a recarregada de energia para a gente poder viver. Então, o sono, ele é reparador, o sono é super importante. É isso que acontece durante o sono. E o cérebro da gente, ele entra num outro estado de atividade em que ele faz uma faxina no nosso cérebro. Durante o sono, a gente tem um evento que é uma drenagem da glia, que é a drenagem da linfa que banha o cérebro, que são as toxinas que a gente, por exemplo, a gente pensou o dia inteiro. A gente está pensando, a gente está queimando energia, a gente conversa, a gente estuda, a gente trabalha. Então, a gente usa muitos neurotransmissores. Então, tem muita conexão neuronal entre os neurônios no cérebro da gente. E isso é uma atividade elétrica que é mediada por neurotransmissores. E essas toxinas que foram queimadas durante o dia ficam no cérebro, como se fosse um lixo. Então, esse lixo é limpo durante o sono. O cérebro tem uma função, o sono tem uma função de limpar o nosso cérebro. Então, se a gente não dorme bem, se a gente não dorme o tempo adequado e com a qualidade adequada, no outro dia a gente não raciocina bem, a gente não fica com humor bom, a gente fica sonolento. Você já experimentou passar uma noite meio sem dormir? Ou dormir tarde e no outro dia acordar cedo? Acordar muito cedo. Sono é fundamental, né? E a gente fala até, né, doutora, que sono emagrece. É isso? Então, não dormir engorda. Tá? Não dormir bem engorda. Já gostei dessa, pelo menos a gente não fica criando tanta expectativa. E dormir emagrece sim, porque existem 2 hormônios, que um é da saciedade e o outro é do apetite. Se a gente dorme menos e se a gente dorme mal, a gente aumenta esses 2 hormônios, que é a grelina e a leptina. E esses 2 hormônios, eles só agem durante o sono profundo. Então, se a gente tem um sono de qualidade. Então, assim, se a gente não funciona com a grelina e com a leptina e não tem esse sono, então existem hormônios que são responsáveis pelo apetite e pela saciedade. Que se a gente dorme menos, se a gente dorme mal, a gente não tem a produção desses hormônios. Então, a gente vai ter um aumento de apetite e a diminuição da saciedade. Então, para regime, isso é péssimo. Isso é péssimo. E quanto a gente precisa dormir? Existe diferença de tempo, por exemplo, por idade? Se a gente pensar numa criança, um adolescente, um adulto, existe diferença, doutora? Sim. Do 0 até os 70, até o final da vida, a gente tem horários diferentes que a gente dorme. Por exemplo, um recém-nascido, das 24 horas do dia até os 3 meses, ele dorme 17 horas até. Ele mais dorme do que ele fica acordado. A criança, até os 4, 5 anos, ainda tem um cochilo durante o dia. Depois ela vai amadurecendo o cérebro, porque o sono, ele amadurece. Ele faz parte do amadurecimento do cérebro. Então, quando é criança, precisa dormir bastante. O número de horas de sono é maior. No adolescente também. No adolescente é interessante porque os adolescentes, eles têm um sono mais tardio, eles sentem sono um pouco mais tarde do que quando é criança e um pouco mais tarde do que os adultos. Então, em vez de ele conseguir dormir 9h30, 10 horas, ele tem um pico de sono mais tardio. Então, eles tendem a dormir mais tarde.
Daí, só que assim, é um paradoxo, outro paradoxo do sono, porque daí o adolescente tem sono mais tarde e 7 horas ele tem que estar na escola. Em outros países, Estados Unidos, Canadá, até na Europa, as escolas começam às 8h30. E aqui no Brasil, as escolas começam às 7 horas. E para os adolescentes, isso é muito ruim, porque foge do horário fisiológico deles, entendeu? Que é o normal deles. E o adulto? Quanto tempo precisa para dormir? Então, o adulto, em média, ele precisa entre 7 e 8 horas de sono. É um adulto comum, 80% dos adultos. São os dormidores médios, né? Só que também existem os dormidores curtos, que é a minoria da população. Existem pessoas que precisam de menos horas de sono. Isso é muito individual, isso é codificado geneticamente e desde quando a gente nasce a gente já sabe. Então, os dormidores curtos, eles sentem que precisam de menos horas de sono desde o nascimento. E existem também dormidores longos, pessoas que precisam de 9 horas de sono. Então, é muito comum também os dormidores longos. E a maioria fica entre 7 e 8 horas de sono, a grande maioria. Bem legal. Além da gente falar dos benefícios, acho que eu já vou para algumas perguntinhas que a gente tem aqui do WhatsApp. Vamos lá para as nossas perguntas do WhatsApp. Pode colocar pra gente. Da Odete, de Rodeio, Santa Catarina. Olá, boa tarde, Abiane. Eu nunca tive problema com sono, mas há um ano entrei na menopausa e para dormir só com calmante. Gostaria de saber se tem algo que possa me ajudar sem tomar o calmante. Obrigada a você, Odete. Tem um pouco disso de hormônio também, não tem, doutora? Influencia? Então, cada fase da vida, a gente tem algumas dificuldades para dormir. Na adolescência tem essa questão do horário, da gente sentir o sono mais tarde. Na menopausa feminina e até na andropausa masculina, existe uma dificuldade, porque existe uma desregulação hormonal. Então, abaixa o hormônio folículo estimulante da menopausa, os hormônios geram insônia. Então, assim, existe essa insônia da menopausa. O que a gente consegue melhorar isso? Uma consulta com o ginecologista para fazer uma dosagem desses hormônios, avaliar essas questões, ver se a pessoa está tendo sintoma de climatério ou de menopausa, porque o climatério é o que precede a menopausa. A menopausa é quando a pessoa já não menstrua mais, né? Então, assim, geralmente é no climatério, não na menopausa. Não na menopausa. Tá? E essa dificuldade para dormir tem muita relação com o hormônio mesmo. Tem que avaliar também a tireoide, porque o aumento dos hormônios tireoidianos geralmente acontece no climatério, uma desregulação disso tudo, e isso pode causar insônia também, tá? Ela pediu uma dica para ela dormir, assim, a gente tem que desacelerar. O maior ladrão, hoje em dia, de tela é o celular, de sono é o celular. Então, o celular é um ladrão de sono. Então, a gente deita na cama e pega lá o celular e começa a responder mensagem, ver rede social. Não só pela luz, porque a luz do celular, ela vai na nossa retina, porque para a gente dormir, a gente precisa ter pouca luz, a gente precisa ter uma temperatura adequada, a gente tem uma diminuição do cortisol no nosso sangue e a gente tem um pico de melatonina. Essa melatonina, ela é produzida pelo nosso corpo. Tem uma glândula que fica no meio da nossa cabeça, aqui atrás do olho, que chama glândula pineal, ela produz melatonina. Só que tem que apagar as luzes. Não adianta ter luz, não adianta ter celular, televisão, computador. Tudo isso rouba a produção de melatonina. E essa luz interfere nessa produção. Então, para dormir, a gente precisa de melatonina, a gente precisa de uma baixa da temperatura, uma temperatura adequada. Não adianta você estar com a temperatura do quarto super quente, você não vai conseguir dormir. Ou muito frio, Ou né? muito gelado, tem uma temperatura adequada. Mas quanto mais friozinho, melhor do que muito quente, entendeu? E assim, eu recomendo ela desacelerar, tirar as telas, entendeu? Evitar de fazer uma atividade física à noite, perto da hora de dormir. Que às vezes desperta, né, doutora? A atividade física aumenta a temperatura do corpo. Por exemplo, você vai fazer uma esteira, você vai fazer uma bicicleta ergométrica. Pedala lá 1 hora, anda na esteira 1 hora. Você vai aumentar a força do seu músculo. Então, tem uma queima muscular. Então, aumenta a temperatura do corpo. E quando você aumenta a temperatura do corpo com atividade física, mais de meia hora, às vezes demora 2 horas para a temperatura, para o hipotálamo, que regula a temperatura do corpo, abaixar essa temperatura para você poder conseguir começar a dormir. Entendeu? Então, assim, você fazer atividade física muito perto da hora de dormir é ruim também. Assim, mas 6 horas da tarde, você vai dormir umas 10, não tem problema. O
problema é fazer às 8, entendeu? Mais perto, dependendo da hora que você precisa dormir, né? Dormir, boa. Vamos para a próxima pergunta. Alexandro Galdino, de São Paulo. Boa tarde. Há 7 anos eu sofri um traumatismo craniano e só conseguia dormir quando tomava o remédio que o neurologista passou. Agora eu estou conseguindo dormir. Minha pergunta é, o que pode fazer uma pessoa a não sentir mais sono? Pode acontecer isso, doutora, da gente não sentir sono? Pode. Existe uma área no nosso cérebro que é povoada pelos neurônios que produzem orexina ou hipocretina, que é um neurotransmissor, igual adrenalina, igual dopamina, que é produzido no nosso cérebro. Essa orexina é o que mantém a gente acordado, entendeu? É o que mantém a gente acordado. Então, se ele teve uma lesão que tirou isso, a gente começa a sentir muito sono. A gente pode ter ataques de sono e não conseguir ficar acordado. Ah, isso também pode acontecer. Pode Por isso acontecer. Que tem gente que fala, nossa, parece que tá dormindo em pé, né? Tá dormindo em pé, tem sentido. ataques de sono. Então, quando ele falou de traumatismo craniano, pode acontecer ao contrário. Ele pode ter sono por excesso. E acontece, às vezes, por bater a cabeça. Mas agora, o sono, a falta de sono, geralmente, tem uma relação com a adrenalina, com o cortisol. Então, assim, não existe lesão cerebral que pode tirar o sono, que deixa a pessoa acordada o tempo todo. Mas pode ter um aumento desses neurotransmissores causado por excesso de preocupação, por estresse, por burnout, que a gente fala, que é trabalho em excesso, atividade física em excesso. Tudo que é em excesso pode tirar o sono da gente. Preocupação em excesso. Então, a gente tem que equilibrar. A gente tem que manter o nosso bem-estar para poder ter saúde, né? Ter sono também. Com certeza. Vamos para mais uma perguntinha. Essa já foi, da Daiane Rabelo, Cubatão, São Paulo. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta. Acordar sempre no mesmo horário e demorar para dormir novamente é normal? Então, acordar no meio da noite, que ela quis dizer, Eu acho que provavelmente sim, ela falou de acordar no meio da noite. Que demora para dormir Geralmente, de novo, né? isso é chamado de insônia de manutenção. A gente pega no sono e dorme. E geralmente, quando dá 2, 3 horas da manhã, desperta e demora mais do que meia hora para dormir de novo. E não é normal isso. Se permanecer durante mais do que 3 vezes por semana, por um período maior do que 3 meses, o ideal é procurar um médico e fazer um tratamento para esse tipo de insônia. Porque não dormir faz muito mal, é muito ruim para o cérebro, para o humor, para as doenças. Por exemplo, tem gente que se acha deprimida, se acha que está mal, que está precisando tomar remédio, que não tem vigor, que não consegue trabalhar, que está se arrastando, e essa pessoa só está dormindo pouco, ou essa pessoa está dormindo mal. Daí vai no psiquiatra, toma remédio, toma antidepressivo, toma não sei o quê. E o que essa pessoa precisa? Arrumar o sono dela. Arrumar o sono. Entendeu? Então, assim, tem que prestar atenção. E a sociedade nova, nossa, de hoje em dia, não acha que dormir é perda de tempo, né? E dormir é super importante. E dormir bem, né, doutora? E dormir com qualidade. Quando a gente, por exemplo, as pessoas falam assim, a pessoa que ronca, geralmente ronca quando está muito cansada. Isso tem a ver, doutora, ou não? Então, o que é o ronco, né? Ronco é um estreitamento da via aérea. Então, quando a gente tá sentado, tem gente que ronca sentado. Às vezes pode ser uma obstrução atrás do nariz, entre o nariz e a garganta, ou na base da língua. A gente tem vários exames que a gente pode detectar o sítio de obstrução da via aérea para detectar de onde que esse ronco é causado. E existe tratamento. Então, roncar não é normal. Não é normal. Não é normal. Existe o ronco primário, mas até o ronco primário tem que ser investigado. O ronco, ele esconde uma doença que é muito prevalente, que ocorre em 30% da população, que chama apneia do sono. Então, a pessoa ronca e ela faz pausas de respiração durante esse ronco, à noite. Então, isso são pausas de respiração mesmo. A pessoa inspira e não consegue, começa a roncar e para de respirar. Essa apneia do sono é uma doença que é muito prevalente e ela afeta uma grande parcela da população jovem até. Acima de 50 anos, ela fica prevalente em metade da população, 50%. Então, acima de 50 anos, ela é mais prevalente ainda. E na menopausa da mulher, ela tende a piorar, o que prejudica o sono também. Muitas vezes a mulher entra na menopausa, começa a dormir mal, a ter insônia, a despertar durante a noite
E ela às vezes nem ronca, ela ressona só. Aham. E ela tem apneia silenciosa. Ela pode ter uma apneia sem roncar. Sem roncar. E geralmente em mulher é muito comum acima de 50 anos. Nossa, Daí que tem que fazer um exame que chama polissonografia para detectar isso e para tratar. E muitas vezes o sintoma disso é a pessoa ficar com queda do humor, ficar quietinha, ficar cansada, fadigada, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de sair de casa, para baixo, porque acha que tá cansada. triste. Porque Nossa, ela tá isso é dormindo muito bastante, legal. Aham. mas ela tá tendo apneia. E essa apneia é silenciosa, ela não ronca, entendeu? Então, assim, tem que investigar isso, principalmente em pessoas acima de 50 anos, é Então, muito se a gente prevalente. for observar em relação a sono, né? Geralmente, se a gente está observando que tô dormindo, mas eu acordo sempre cansada, né? Algo tá estranho, meu humor. É bom a gente sempre investigar, porque algo pode estar acontecendo e a gente precisa regular a forma que a gente está dormindo, como nós estamos dormindo e se de repente tem algo que a gente precisa tratar. Sim. Quanto menos a gente dorme, menos saúde a gente tem. Né, doutora? Eu acho assim, tem que... Não digo assim, uma pessoa que é uma dormidora curta, ela não tem que dormir mais, ela tem que dormir o suficiente para ela. Um dormidor mediano tem que dormir o suficiente para ele. Mas assim, não adianta você falar, hoje eu vou dormir 6 horas, amanhã eu vou dormir 8. Você tem que encontrar o seu bem-estar, o seu número de horas adequado de sono. Isso, para a gente descobrir, ou você faz alguns exames com o médico de sono que a gente tem isso, ou você faz um diário de sono durante um mês, nas férias, não coloca despertador e vê a hora que você dorme, a hora que você acorda e observa o seu corpo. Você pode fazer isso e observar que horas que você dorme, que horas você acorda sem pôr despertador, para ver quantas horas de sono você precisa para você seguir isso ao longo da vida. Pra gente ter uma rotina, Uma né? rotina, é importante. E acordar sempre no mesmo horário é super bacana. Você todos os dias procurar, que horas que eu tenho que acordar? 7, 8 horas da manhã. Manter uma rotina de horários de acordar e horários de dormir também. O corpo da gente gosta de rotina. O corpo com rotina, ele é mais saudável, tá? Rotina para acordar, para dormir. Tem gente que vara à noite, tem dia que dorme meia-noite, tem dia que dorme 1h da manhã, tem dia que dorme às 11. Isso não faz bem. Tem que ter rotina. Rotina de atividade física faz pra tudo, muito bem para o sono. A atividade física faz muito bem para o sono. Porque quando a gente era homem das cavernas, a gente não tinha... A gente andava... A televisão, hoje em dia é tudo com controle remoto. Há 20, 30 anos atrás, a gente levantava para mudar o canal da televisão. Para desligar? Para desligar a televisão, entendeu? Você não tinha que ficar... Hoje em dia, tudo é controle remoto, Muito tudo é cômodo. automático. Tem mais uma perguntinha, só pra gente encerrar. Maria Emília de Penedo, Rio de Janeiro. Boa tarde, Abiane. Tenho 59 anos. Durmo fácil, a qualquer hora. Isso é normal? E aí, doutora? Então, ela tem 59 anos. Então, assim, ela acabou de acordar. Então, ela falou que se ela acordou 8 horas da manhã. Se ela tem sono às 10, ela tem que ficar ligada. Porque, assim, não é normal ter sono durante o dia todo, entendeu? A sonolência, o excesso de sono durante o dia, se você tiver capacidade para dormir qualquer hora do dia, não é normal. Entendeu? Tem que ter a Deitar e rotininha. dormir. Porque, assim, tem pessoas que têm muito sono mesmo, porque durante a noite elas até deitam, fecham os olhos e dormem, mas elas não têm sono reparador. Não descansam. Não descansam. E acordam muito cansadas e ficam o dia inteiro tendo sono. Isso não é normal. Então, precisa investigar, sim. Tudo na vida é um equilíbrio, né, doutora? O sono é bastante equilibrado, tem que ser. Muito bom. Adorei, doutora. Seja bem-vinda à nossa casa. Espero que você Abi, tenha gostado. Obrigada, muito obrigada, adorei. Você de casa, se ficou com alguma dúvida, aproveita, segue a doutora. O WhatsApp da clínica é o 12 99705 1155. O Instagram é @doutora Denise Alvarenga, tá aparecendo aí na sua tela. E também tem, o contato é sominos.com.br. Isso. Beijo. Obrigada, Ótimo final Abi. de semana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.